É uma história que mexe comigo, é uma história incrível da Bíblia, de um dos outros coadjuvantes que a Bíblia apresenta, mas que mexe com o meu coração, e a gente vai falar um pouquinho. Coloquei o título, Organize a Sua Vida. Uma vez alguém falou para mim assim: pastor, a minha vida está uma bagunça. Você já ouviu isso não, de alguém? A minha vida está uma bagunça. Eu li um texto uma vez que dizia que geralmente quando você tem a mesa do seu escritório bagunçada, o seu guarda-roupa bagunçado, o seu carro bagunçado ou o seu quarto bagunçado, é um grande indício de que a sua vida também está. Não sei até onde é verdade, mas faz muito sentido. Geralmente nos pequenos detalhes demonstramos isso. Eu pregava para adolescentes na época do internato, eu dizia para eles assim: vocês querem arrumar o mundo? Comece arrumando a tua cama, né? Que é importante a gente começar nos pequenos pontos, nos pequenos detalhes, organizando as coisas que a gente precisa fazer na nossa vida. O que você tem que organizar na sua vida? Você é organizado ou não? Não sei se você se sente organizado, se você gosta das coisas bem certinhas no seu lugar. Tem gente que é bem organizado. Eu admiro pessoas que são muito organizadas. Tenho tentado ser. Mas às vezes a gente precisa sempre, em alguns momentos, acertar alguns detalhes, alguns pontos da nossa caminhada, para que possamos viver uma vida mais organizada. E é sobre este tema que eu quero falar com vocês aí nos próximos 2 sábados, esse e no próximo sábado. Então quero abrir a Bíblia com você, 2 Crônicas, abra aí por favor, 2 Crônicas, e a história de hoje está no capítulo 29, 2 Crônicas 29. Segunda Crônicas 29, quero ler com você o verso 1. Aqui nós encontramos o começo de um rei. Nós vamos falar sobre este rei nesses 2 sábados. O rei Ezequias deveria ser motivo de nossos estudos. E o que eu tenho tentado trazer para a minha igreja ao preparar as mensagens para vocês. Eu quero que vocês estudem mais a palavra de Deus, entendam as histórias bíblicas, porque elas estão ali com um propósito. A Bíblia, e somente ela, deve ser o centro da nossa adoração, sempre. Mas que você aplique a Bíblia e entenda que Deus colocou as suas histórias na Bíblia para que sejam exemplos para mim, para você, para que você possa viver na sua jornada diária projetos e sonhos, mas sem cometer erros e acertando coisas que a Bíblia nos apresenta. E a história de Ezequias nos apresenta sobre isso. Vamos tentar entender aqui alguns capítulos. Vamos lá. Primeiro, vamos começar no verso 1. Diz assim: Ezequias tinha quantos anos? 25 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou por quantos anos? 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. E Ezequias fez o que era o quê? Reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi seu pai havia feito. Para aqui um pouquinho para você entender o que está acontecendo aqui. Eu estou falando de um rei que acabou de assumir o reino do sul. Ele era um rei de Judá. Ok, não? Você lembra da divisão dos reinos? Reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos. Ele era um rei do sul. Mas a vida de Ezequias era um milagre. Deus tinha um carinho especial por Jerusalém e por Judá. Eu falei semana passada, por que Satanás não queria que os judeus voltassem para Jerusalém? Por quê? Vocês lembram? Por que não queria? Sermão da semana passada. Por que teve tanto conflito? Porque Jesus nasceria da tribo de Judá. Então o conflito existiria para que Jesus não viesse dessa descendência. A tribo de Judá e essa tribo do sul teve muitos altos e baixos durante os seus reinados. Os reis deles tiveram muitas situações. E Ezequias era um milagre porque ele veio de uma família muito estranha. O pai dele foi rei de Judá, rei de Jerusalém. E olha o que diz o capítulo 28, só volta um pouquinho, só para você entender. Olha como é que a vida dele era um milagre, preste bem atenção. Verso 1, aqui fala de Acás, pai de Ezequias. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém, mas diz a Bíblia que Acás o quê? Não fez o que era reto perante o Senhor. Ezequias fez, mas Acás, o seu pai, não fez. Mas pior do que isso, Acás era terrível. Tão terrível que Acás diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, dos reinos do norte, todos os reis do reino do norte, nenhum serviu a Deus, do reino nenhum, e ele andou no caminho dos reinos do norte, e até fez imagens fundidas a Baalins,
queimou incenso no vale de Ben-Himom, queimou seus Eita! O que diz aqui? Ele queimou os seus próprios filhos. Então a vida de Ezequias foi um milagre, sim ou não? Foi, porque ele era o quê? Filho dele. Ezequias cresceu vendo fogueira e saindo correndo, imagino, né? Porque ele olhava e falava assim: meu pai mata os meus irmãos para oferecer. Olha aqui a situação dele. Mas ele, por algum motivo, foi liberto. Deus o manteve liberto aqui para que ele pudesse de fato ser depois rei. Interessante que talvez um dos piores legados que Acaz deixou, e Acaz deixou crises gigantescas, Acaz com questões financeiras, mas o pior legado que Acaz deixou foi o quê? Verso 16, olha o que diz o verso 16 do capítulo 28, foi o pior legado. Diz assim, ó: naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis do quê? Da Síria, que fizesse o quê? Os reis da Síria eram reis maus. Os assírios, eles já eram a maior potência mundial naquele tempo, e eles tinham vindo para as tribos do norte, para Israel, Samaria, e tinham destruído aquela região. Eles eram perversos. Os assírios eram os mais cruéis dos impérios antigos, realizavam atrocidades. O rei naquela época da Síria, Tiglat-Pileser, eu guardo esse nome porque era o nome do cachorro de Ellen White, sabia não? Cachorro de Ellen White chamava Tiglat-Pileser, sabia disso, meu bem? Espírito profecia, tá vendo? Era quando ela morava na Austrália, ela tinha um cachorro chamado Tiglat-Pileser. Mas aí você olha, devia ser um cachorro bravo, mas não, era o contrário, ele era muito manso. Diz que uma vez roubaram a mangueira dela e com o cachorro deitado em cima, diz que é a história. Interessante. Mas aí Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, era extremamente maldoso. Quando você pede ajuda para um inimigo e ele te ajuda, você sabe o quê? O preço vai ser alto. E foi isso que aconteceu. Os assírios, depois que ajudaram o rei Acaz, cobrou um preço alto, cobrava impostos, mas mais do que isso, eles queriam fazer com o Judá aquilo que eles tinham feito com Israel. Está claro até aqui, amigos? Aí nesse contexto assume Ezequias. Seria um mandato fácil? Extremamente difícil. Mas aqui demonstra o coração dele. Acaz foi tão ruim, o pai de Ezequias, que diz o verso 27 do capítulo 28, que Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel, porque eles achavam que Acaz não era digno de ser enterrado com outros reis de Israel. Interessante isso aqui, porque você vê que uma pessoa era ruim, porque depois que ela morre, ela continua sendo ruim. Porque geralmente quando você morre, você fica bom. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Você morreu, você fica bom, não é assim não? Fulano tinha um bom coração, né? Maldoso e tal, mas tinha um bom coração. Interessante que Acaz teve todas essas características. Ezequias, verso 3. No primeiro ano do seu reinado, entenda a história. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos, santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais, tirem do santuário tudo que é impuro, porque o seu pai tinha levado para o santuário várias imagens de idolatria dos Baals. Eles viviam uma vida de muita perversidade espiritual. Mas olha o que me chama a atenção no texto, que diz assim, ó: no primeiro ano do seu reinado, e o quê? No primeiro mês, foi a primeira ação de Ezequias quando ele surgiu. Ele falou assim: se eu quero fazer uma reforma nessa nação, eu vou começar essa reforma resolvendo as questões espirituais. Interessante. Ele manda chamar sacerdotes, levitas, verso 10: agora estou, diz Ezequias, resolvido. Ezequias era um homem resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós, que meus filhos não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros, para queimarem incenso. Então o verso continua dizendo que Ezequias escolhe 14 levitas para conduzir a adoração a Deus.
E ele restitui o culto de adoração ao Senhor. Os sacerdotes começam a trabalhar ali, ele motiva o povo para trazer o povo de volta a Deus. E o povo vem para adorar o Senhor novamente. E diz que este processo de consagração, ele purifica os levitas, purifica os sacerdotes, para que o culto do Senhor possa ser instituído naquela nação. E que eles de volta voltem a ser aquilo que Deus sonhava que eles eram. Se você olhar em 2 Crônicas, alguns capítulos antes, nós encontramos aquele verso que eu li na semana passada, que diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Livro Profetas e Reis diz que com Ezequias essa profecia se cumpriu. E Deus ouviu as orações do povo, e Deus se colocou à disposição para que o povo voltasse a buscar a Deus. Então o capítulo 29 demonstra esse culto. Olha o que diz o último verso aqui, verso 35, diz assim: assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor, e Ezequias e todo o seu povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em quê? Pouco tempo. Em pouco tempo eles conseguiram trazer de novo, porque demonstra que quando tem vontade de fazer, acontece, é ou não é? Quando tem vontade de fazer, algo acontece. E Ezequias tinha vontade de fazer, e por ter vontade de fazer, ele conseguiu com que o seu propósito fosse realizado, e o culto estabeleceu. Capítulo 30, nós vemos Ezequias agora fazendo o povo celebrar de novo a Páscoa. Durante muitos anos o povo se esqueceu de celebrar a Páscoa, os judeus. Para os judeus a Páscoa era a festa mais importante. Por que era mais importante a festa dos judeus? Porque lembrava aquilo que Deus já tinha feito. E era importante eles relembrarem as ações de Deus para o seu povo, porque quando você esquece o seu passado, você esquece quem é você. Você esquece como você chegou até aqui. De vez em quando Deus precisa te lembrar da onde você era, o que você fazia, o que você poderia ter sido, mas o que você se tornou nas mãos de Deus. E é importante nós termos essas lembranças. Eu brinco com a minha esposa que todas as minhas viagens para Minas é uma viagem nostálgica. Cada momento que eu vou, eu lembro da minha cidade, eu lembro dos meus amigos, eu passo em frente à escola que eu estudei e lembro de tudo aquilo que vivi. Momentos de alegria e de tristeza, mas isso me formou e me fez ser e me construir como pessoa. Amigo, todos nós temos uma história e precisamos relembrá-la com frequência. Capítulo 30, Ezequias faz um chamado, escreve uma carta e manda para as outras tribos para que eles possam celebrar juntos a Páscoa. Verso 6 assim: mensageiros levaram cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, para que ele volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus pais ou como seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação. E aí diz que ele faz um chamado para que o povo volte a celebrar a Páscoa do Senhor. E aí ele prepara a Páscoa e recebe muitas pessoas para que em Jerusalém, depois de anos, quantos reis passaram antes de Ezequias, que não recebia mais os fiéis em Jerusalém para adorar e celebrar a Páscoa. E eles passaram, e a Páscoa tinha 7 dias de festa. E durante esses 7 dias o povo se alegrou. E foi tão bom que eles decidiram ficar mais 7 dias. 14 dias de festa. Lembrando de novo, abrindo a Bíblia, lendo a lei, mostrando para eles a importância de buscar o Senhor. Isso é o capítulo 30, verso 26 do capítulo 30 diz assim: ouve, veja bem, eu estou lendo a história com você, para você entender a história, para no final a gente poder aplicar a história. Está claro até aqui, amigos? A ideia é você acompanhar comigo. Versículo 26 diz: houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido nada semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, e a voz deles foi ouvida, e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Ah, como Deus anseia que seu povo se reúna para adorar a Deus de verdade. Ah, como Deus sonha que o seu povo de fato, quando se reunirem, gaste tempo em oração, em estudo da Bíblia, em buscar mais o Senhor. Nós temos nos reunido muito pouco. Para mim o pior legado da pandemia foi esse distanciamento que temos tido. Queremos distância.
Mas, amigos, precisamos estar mais unidos. Deus reúne o seu povo para clamar por um propósito. Diz que a oração chega até o trono de Deus, e Deus estende a sua mão de poder para poder abençoar, como aconteceu naquele povo. Capítulo 31, acontece uma cena interessante, que eles estão agora voltando depois da festa. Quantos dias eles passaram em festa? Quantos dias? 14 dias. Depois de 14 dias eles voltam. E é interessante, enquanto eles voltam, eles estão com tanta alegria no coração da festa que eles viveram para Deus, que eles falam assim: a nossa vida não pode ser apenas uma festa. Eu não posso basear a minha espiritualidade apenas em um evento. Eu preciso continuar. E Ezequias pensa assim. Então, quando o povo retorna, eles vão limpando as ruas da cidade, tirando os ídolos que existiam naquelas regiões, purificando a cidade, orando por eles. Se alguém já leu aquele livro Se Meu Povo Orar, um livro de capinha vermelha antigo da CPB, não sei se alguém já leu. Lá ele nos motiva a fazer caminhadas de oração. E é uma experiência interessante. Quem gosta de caminhar, você está andando assim pela cidade, e você ora por aquele prédio. Quero orar, Senhor, estou passando aqui, mas eu quero orar. Eu não conheço as pessoas desse prédio, mas eu sei que o Senhor está aqui. Orando, passa perto de uma pessoa que também está correndo, e lembra dela, fala: Senhor, eu estou intercedendo pela vida dessa pessoa que passou, eu não sei quem é. Interessante, você vai criando movimentos especiais. Enquanto você caminha, você lembra, e você pode estar também em oração a Deus. Depois que o povo sai dessa festa, eles continuam agora tendo uma rotina espiritual. E aí Ezequias se preocupa de que o templo funcione todos os dias, e que tenha sacerdotes escalados. Ele faz escala de levitas, de sacerdotes, para que tenha o sacrifício da manhã, para que tenha o sacrifício da tarde, para que não fique depois de uma festa aquele movimento que a pessoa sai de lá e fala: nossa, meu coração está cheio de gratidão, e não acabe ali. Que perdure esse movimento de reavamento espiritual no seu dia a dia, na sua jornada. E é isso que Ezequias faz no capítulo 31. Ele faz uma reforma espiritual. Só que quando vem toda a reforma, junto com ela também vem conflitos. Aí chega o capítulo 32, para a gente terminar o culto de hoje. Semana que vem a gente continua a história. O capítulo 32 apresenta, quando você busca Deus, o inimigo cria estratégias para tirar você dos caminhos de Deus. Olha o que diz o capítulo 32. No capítulo 32, nós encontramos Senaqueribe. O rei da Síria, Tiglat-Pileser, sai e começa a deixar o seu mandado da Síria para Senaqueribe. E aí Senaqueribe decide ir cobrar a dívida. Se você faz planos com o inimigo, amigo, uma hora a conta vai chegar. E aí chegou o momento em que o inimigo foi cobrar a dívida do povo de Deus. Mas agora não era mais Acaz, não era mais um rei mau. Quem estava liderando era um homem de Deus. E Ezequias, no capítulo 32, diz assim, preste bem atenção: depois dessas coisas, e desta o quê? Fidelidade. Depois desse momento de espiritualidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e seus homens valentes, e olha que interessante a estratégia de Ezequias. A primeira coisa que ele faz quando ele descobre que o inimigo está vindo, o que ele faz? Ele começa a tapar as fontes das águas que estavam fora da cidade. Assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tanta água aqui. Ele pensou assim: por que eu vou recebê-los bem? Por que eu vou deixar águas para eles beberem? Se eles estão vindo atrás de mim, a primeira coisa que eu vou fazer é conseguir tapar as águas, para que eles não tenham água para beber, porque sem água eles não vão poder ficar muito tempo. Sem água eles não vão conseguir ficar muito tempo. Eu não consigo impedir de chegar, mas eu não vou recebê-los bem. Eu lembro do Espírito de Profecia falando sobre a tentação, quando o servo de Deus diz assim: você não pode impedir dos pássaros voarem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho na sua cabeça. Amigos, a tentação é isso. Você não pode impedir que as tentações venham, elas virão. O inimigo cria formas de conseguir
saber o seu ponto fraco e conseguir derrubar você aonde você está mais fraco, onde você está mais com a guarda baixada. Mas, ao mesmo tempo, você entende que você pode tapar as fontes das águas para que as tentações não encontrem moradia e não façam morada ali naquele lugar. E é isso que Ezequias faz, ele começa a tampar. Verso 5, então Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade, construiu torres sobre ela, levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância, e pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu na praça junto ao portão da cidade, e lhes falou ao coração dizendo, interessante, Ezequias fala ao coração do povo, e diz, sejam fortes, e o que? Não tenham medo, não se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amigo, isso aqui é maravilhoso. Eu lembro, quando eu vejo essa história, eu lembro mais uma vez da história de Eliseu, quando os inimigos vêm atacar e ele, com o servo dele do lado, fica o servo nervoso, bravo, o que vai acontecer? Amigos, Ezequias faz o povo se lembrar e olha assim, vocês estão com medo do que está acontecendo, mas fiquem firmes, com o coração disposto a servir e fazer a vontade de Deus, fazendo e colocando o seu coração na presença do Senhor, porque aquele que estão com eles tem o braço de carne, mas quem está conosco tem o poder de Deus. Aí o capítulo continua dizendo que o rei da Síria começa a usar palavras para desmotivá-los, começa a zombá-los. Interessante que essas palavras começam a trazer tristeza para o coração do povo. Ele começa a afrontar, e afronta o povo e afronta Deus. Vocês acham, diz o rei da Síria, que vocês vão nos vencer? Pois vocês não vão nos vencer. Nós destruímos Israel e vamos destruir vocês. Amigos, interessante como que palavra tem poder. E eles foram usando a primeira guerra, não foram com armas. A primeira guerra que Ezequias enfrentou com o povo foi a guerra das palavras. E essa guerra das palavras é forte, nos machuca. Eu falo que eu só apanhei uma vez na minha vida, que eu lembro. Eu era pequenininho, minha mãe botou uma roupinha nova e mandou eu não ir para o meio do barro, e adivinha para onde eu fui. Foi a única vez que eu lembro de ter apanhado na vida. Mas eu confesso que algumas vezes, ver a mágoa da minha mãe e ver ela me repreender era pior do que se eu tivesse apanhado, porque me deixava triste por eu ter feito aquilo. Ela nunca falava palavras más, nunca me xingava, vamos dizer assim, mas as suas palavras de repreensão doía, porque palavras doem, incomodam. E aqui, mais uma vez, o rei da Síria usa as suas palavras para conseguir falar do Deus de Judá e mostrar que eles seriam fracos. E aí, diz o verso 20 que Ezequias chama o profeta Isaías, filho de Amons, e os dois oram juntos por esta causa e clamam ao céu. E diz o verso 21 que então o Senhor, Deus tira a onda mesmo, olha aqui. O Senhor enviou o quê? Um anjo. Quantos anjos enviou? Um exército, é isso não? Não. Diz o texto que Deus enviou um anjo, e este anjo destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. Lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado à vista de todas as... O povo ficou até com medo, falou assim: olha Ezequias, daqui uns presentes para as outras nações, presentes para você. Fiquei sabendo que você tem um anjo aí, que esse anjo
é poderoso. Mas o livro de Reis conta um detalhe a mais dessa história. Eu termino com esse último texto. 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, contando a mesma história, só com uma versão diferente. 2 Reis, capítulo 19. Diz assim. 2 Reis 19. Olha o que diz o texto. No verso 14, o livro de Reis apresenta a oração que Ezequias faz. Interessante a oração que ele faz, porque ele diz assim, ó: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu. Para onde Ezequias foi? Para a casa de Deus. E estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e ouve as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Em outra palavra, Ezequias olha e fala assim: Deus, olha, estão falando do Senhor aqui, hein? Olha, o povo está falando de Ti, olha as palavras que eles estão dizendo. O Senhor está sendo afrontado, o Senhor não fará nada. Mas ele clama porque ele já tinha intimidade para falar com Deus as suas angústias e abriu o coração. E aí o verso 20 diz que então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ouvi a oração que você me fez. E aí diz que Deus manda que toda a oração, depois você lê em casa, toda a oração e a resposta que Deus dá para a oração de Ezequias. Interessante. Só que aí vem o verso 35, que apresenta um último detalhe. E no verso 35 diz assim: então naquela mesma noite, o que está escrito aí? O anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil homens. Rapaz, eu queria ter visto essa cena. Foi uma cena forte. Um anjo feriu sozinho um grande exército. Mas não era qualquer anjo. Lá em 2 Crônicas diz que era um anjo, correto? Mas 2 Reis nos diz que não era qualquer anjo. Que anjo que era? O anjo do Senhor, letras maiúsculas, anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor? Mais uma vez, sermão da semana passada, Miguel foi enviado para lutar essa batalha. Está claro até aqui? Semana que vem a gente vai continuar falando sobre Ezequias, para continuar entendendo o restante da história. Infelizmente o final não foi tão bom quanto o começo, mas eu vou explicar para vocês depois. Pastor, por que o senhor falou sobre esse assunto? Termino com 3 lições para mim e para você. Olha para mim. Podia tirar várias lições dessa história, né? Muito forte a história. Mas algumas coisas Deus falou ao meu coração ao ler essas histórias aqui. Primeira, olha para mim. Qualquer mudança que você quer fazer na tua vida precisa começar pelo espiritual. Parece simples, mas não é. Porque é Deus quem te dá força para que as mudanças aconteçam. E amigos, coisas que precisam ser resolvidas logo. Porque situações que hoje parecem pequenas, mas que ficam mal resolvidas, crescem. Coisas que hoje parecem pequenas, mas que ficam sem resolver, que você fica deixando de um cantinho, achando que por você não lembrar mais dela, ela esqueceu de você. É que nem quando você pede ajuda para o inimigo, uma hora ele volta. Amigos, tem muita gente que tem coisas que hoje aos seus olhos parecem pequenos demais, mas que estão incomodando a sua jornada espiritual com Deus. E aqui, amigos, me entenda como um pastor que se preocupa com a minha igreja. Tem coisas que hoje parecem pequenas. Pastor, é uma mentirinha.
Pastor, é só uma situação. Pastor, é só uma conversa no Instagram, no WhatsApp. Pastor, eu estou só curtindo a foto dessa pessoa. Hoje parece pequeno, mas isso pode crescer, amigos. Cuidado. São pequenos pontos, mas que vão sendo trabalhados e que precisam ser resolvidos logo, antes que se torne um grande inimigo e destrua a tua vida espiritual. Ninguém sai da igreja de um dia para o outro. Ninguém. Ah, pastor, eu não gosto mais, não quero vir mais. Esse processo de deixar de gostar e deixar de servir a Deus não acorda assim hoje. Vem num processo. Você deixa de orar. As suas músicas deixam de ser tão crentes. Aquilo que você assiste não agrada mais tanto a Deus. Você passa mais tempo estudando sobre política e notícias de Brasília do que a palavra de Deus. Amigos, a gente precisa começar a ter cuidado, porque são esses pequenos atos que podem se tornar grandes demais a ponto de destruir a nossa fé. Então qualquer reforma que você quer fazer na sua vida precisa começar com uma reforma espiritual. Pastor, eu quero reformar o meu casamento, quer? Então comece a buscar a Deus no seu casamento. Volte a fazer culto diário. Volte a fazer pôr do sol na sua casa sexta-feira à noite. Quanto tempo faz que você não faz um pôr do sol decente? De sentar a família inteira de volta de um sofá, de cantarem sem tempo, com calma, de louvarem a Deus, de lerem a meditação, de fazerem oração, de cada um falar um versículo bíblico. Que gostoso que é fazer pôr do sol, amigo. Eu adoro fazer pôr do sol. Mas às vezes na correria do dia a dia, cada um tem um horário, não dá para sentar juntos. Amigos, isso que hoje parece pequeno, amanhã pode fazer com que você perca o prazer de servir o Senhor. Amigos, volte a buscar a Deus como você buscava quando começou a sua jornada de fé. Por isso que o apelo de Apocalipse sempre foi: volte ao primeiro amor. E para essas coisas você precisa ser que nem Ezequias, resolvido. Eu não coloco outra coisa na agenda que não seja buscar o Senhor em primeiro lugar. Amigos, primeiro Deus, depois você. Qualquer reforma da sua vida. Pastor, eu preciso reformar a minha vida financeira. Tenho passado muitos problemas financeiros. Preciso reformar a minha vida financeira. Precisa? Então comece acertando a sua vida com Deus financeiramente. Volte a ser fiel a Deus no seu dízimo e oferta, como temos estudado aí na lição. Organize para que você não está gastando com coisas que não agradam a Deus. O cara assina todos os streamings possíveis, passa a semana inteira assistindo série, tal, não sei o quê. Legal, tudo bem. Aí depois quer buscar a essência do poder de Deus de maneira completa na tua vida. Que poder? Amigos, são pontos, detalhes que a gente precisa começar a ter mais cuidado, porque nós estamos enchendo o nosso coração e o momento que estamos vivendo é sério. Precisamos de Deus, porque se você tiver Deus, você tem tudo que você precisa. Segundo ponto, a nossa jornada com Deus precisa ser mais do que só de eventos. Querida igreja, em nome de Jesus, você precisa parar de querer basear a sua fé apenas em programações. Quando eu estou na igreja, amém, louvado seja Deus, saio daqui feliz da vida, tive um encontro com o Senhor, mas quando saiu lá fora, você deixa de ser cristão. Tem um autor americano que fala que é o cristão ateu, que ele acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E nós temos uma geração de cristãos ateus. E eu não estou dizendo que o evento, o programa, o culto não seja importante, olha o texto bíblico. Ezequias fez esse movimento, trouxe o povo para a igreja de novo, fez a adoração, fez a festa da Páscoa, mas ele ensinou o povo: olha, esse processo de adoração tem que ser diário, você precisa continuar. Amigos, Deus precisa ser presente na sua rotina, e o seu cristianismo precisa ser baseado numa rotina diária com o Senhor, no seu dia a dia, no seu trato. É você buscar a Deus como Enoque fazia, mas levar Deus com você para as suas atividades do dia a dia, e você vai se enchendo do poder de Deus a cada dia. Por fim, terceiro e último ponto, e eu quero que você entenda bem isso aqui.
Eu já disse que as primeiras reformas da sua vida precisam começar com as reformas espirituais, correto? Eu já disse que você precisa entender que Deus quer agir na sua rotina. É no seu dia a dia. Hoje, você está buscando a Deus na igreja, mas e hoje à tarde? E amanhã? E segunda-feira? Deus não quer só o sábado não, amigo. Porque Deus é pequeno demais para precisar ser adorado só no sábado. O pastor está dizendo que o sábado não é importante? Eu não disse isso. Disse isso? O sábado é muito importante. Mas Deus quer a segunda também. E a terça, e a quarta, e a quinta, e a sexta. E o primeiro dia da semana. Porque você precisa entender que Ele quer fazer parte da sua vida todo dia. Mas por fim, as ações de Deus em você é o maior sermão que a tua vida prega todos os dias. As pessoas podem até dizer e ter argumentos contra as suas palavras, mas elas nunca terão argumento contra a ação de Deus em você. Amigos, as pessoas sentem a diferença que Deus faz na tua vida. Pastor, mas eu enfrento muitas lutas. Eu sei, olha Ezequias, ele botou o povo para servir a Deus, mas no seu mais auge da sua fidelidade ao Senhor, o inimigo veio para destruí-lo. E quando ele pensou que estava sozinho, Deus falou: você não está sozinho, porque se você estiver com o anjo do Senhor, ele sozinho vence todas as suas batalhas. Mas você precisa entender, amigos, que essas ações de Deus demonstram que o Senhor é para a tua jornada. Cada vez mais as pessoas verão o brilho do Espírito Santo na sua vida e nas ações que Deus tem feito em você. Então exalte mais quem Deus faz na tua vida do que as suas mãos podem de fato fazer. E o que Deus tem feito? Eu garanto para você que você hoje tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Minha pergunta: o que precisa ser colocado em ordem na sua vida hoje? Se você tem algo para colocar em ordem na sua vida hoje, que o anjo do Senhor seja enviado para te ajudar a organizar a tua vida no altar de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa festa espiritual e obrigado porque o Senhor nos ama muito. Obrigado mais uma vez porque o Senhor Jesus luta as nossas batalhas, cura as nossas feridas, limpa o nosso coração. Que possamos mais uma vez colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. E sabemos que o Senhor cuidará de todo o resto. Esteja conosco. Nos dê tua paz e graça, nos dê um restante de sábado maravilhoso em tua presença. É a minha oração e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém.